Quando você dá o ok aí, eu começo. Vai. Então, galera, boa noite, né, a todos. Hoje a gente vai tratar o capítulo 5, que é Pico della Mirândola e a magia cabalística, aí na página 100. E assim, eu queria dizer uma coisa. Para quem ainda não entendeu até aqui, né, qual é a da Francie Yates, o que ela está tentando nessa obra, é importante entender que é o seguinte: o que a Francie Yates está tentando dizer nessa obra é que a ciência moderna ela é fruto de um caldeirão cultural, né? Um caldeirão cultural onde o hermetismo ali do Renascimento, o hermetismo cristão, o hermetismo florentino, como a gente chama, esse caldeirão cultural do renascimento do hermetismo foi que fez desdobrar a ciência moderna. Então é como se a ciência moderna tivesse nascido por impulsos culturais vindo de teses teológicas. Então é como se a raiz da ciência moderna, né, aquela cauda, eu lembro muito do símbolo do Capricórnio, né? O Capricórnio ele é uma cabra que tem a pata na terra, mas tem a cauda na água, né, submersa. Então, essa raiz submersa da ciência moderna é a teologia hermética, é o hermetismo, é a retomada do hermetismo no Renascimento. Então, o que ela quer dizer é o seguinte: o que nós chamamos de ciência moderna, né, é um desdobramento desse impulso cultural do Renascimento, particularmente do hermetismo. Tá? Isso é muito interessante porque isso deixa de cabelo em pé, né? Muitos fisicalistas, materialistas, céticos, né? Positivistas, quando você diz o seguinte: olha, os caras que fundaram a ciência moderna, eles evocavam anjos, eles estavam preocupados com o Apocalipse, né? Por exemplo, o Newton ele tem muito mais livros de ocultismo, né, de esoterismo do que propriamente de ciência, né? Inclusive a tese da gravidade foram considerações teosóficas que levaram ele a possibilidade de pensar a gravidade, né? E outros assuntos, então, por exemplo, o Newton, ele considerava que a obra magna dele era a interpretação do Apocalipse, não era a teoria da filosofia natural, que na época, né, não se chamava física ainda, se chamava filosofia natural. Então, isso deixa de caber em pé, né? Qualquer materialista. Você dizer para ele, por exemplo, que a ciência moderna ela nasce de um chão teológico, né? Ou seja, ela nasce de uma raiz religiosa, né? De uma raiz, eu não gosto de dizer religiosa, mas teológico, eu acho que seria o termo mais adequado. Então, é isso que a Francie Yates está tentando mostrar nessa obra, né? Uma das coisas que ela está tentando mostrar, claro, tem outras coisas que ela também está tentando mostrar aqui, né? Por exemplo, ela está tentando mostrar que o julgamento do Giordano Bruno não era bem a questão da ciência, ele não é um mártir da ciência, né? Eram mais questões teológicas mesmo que implicaram na condenação dele. É uma tese também que ela levanta. E assim, se você perguntar para mim, Anael, e qual a importância, né, da gente estudar uma obra como essa para a filosofia da magia? Ora, a filosofia da magia ela tem que trabalhar essa questão, né, em algum momento, sobre a ciência moderna e o pensamento do Renascimento, né? Ou seja, ela tem que trabalhar essa questão de como a magia foi jogada no lixo, foi jogada para o oculto, para o ocultismo, e como a ciência moderna ainda repete padrões, que são padrões de um pensamento mágico. Então, essa história, essa filosofia da história da filosofia da magia. Então, a filosofia da magia ela também tem um pensamento sobre a história, né? Um pensamento sobre a diferença da psique do Renascimento para a psique da modernidade. Eu falo psique para a gente entender, né? Mas o termo filosoficamente mais correto seria a consciência do Renascimento e a consciência da modernidade, né? Porque psique ainda estaria, vamos dizer assim, no campo do entendimento, no campo da análise, no campo do científico, né, no campo daquilo que é passivo de uma análise científica, né? A consciência não. A consciência, ela seria, vamos dizer assim, a instância mais originária do sentido, né? Por exemplo, quem funda a religião, a arte, a filosofia é a consciência, né? A psique, ela não funda isso. Quem funda é a necessidade de sentido mais originária, e essa necessidade de sentido é a consciência. A gente chama de consciência no século XX, mas ali no século XIX, antes, né, quando a gente ainda fazia metafísica, a gente chamava de espírito, no sentido filosófico, né? É importante que vocês entendam isso. O que os filósofos do século XIX chamavam de espírito,
a filosofia do século XX, particularmente a fenomenologia do Husserl, vai chamar de consciência. Então, filosofia do espírito é uma metafísica, filosofia da consciência é uma fenomenologia, ou seja, né, não é mais no sentido metafísico. Mas, enfim, isso já são assuntos mais complexos para a gente tratar aqui. Então, hoje a gente vai falar da magia cabalística no Pico da Mirândola, e o intuito desse capítulo, no conjunto da obra, ainda é traçar esse panorama histórico do pensamento do Renascimento, né, do qual Giordano Bruno, ele é, vamos dizer assim, um sintoma disso, né? E por isso que ela vai focar no Fitino, como focou nos capítulos passados, e vai focar agora no Pico da Mirândola. Então ela ainda está nessa contextualização histórica muito importante, por sinal, para a gente entender como Giordano Bruno, ele é uma síntese do seu tempo, mas ele também encaminha novas questões para o seu tempo, né? Como um filósofo, um pensador é sintoma, né, de um tempo, é médium da história, todo filósofo é um médium da história, mas ao mesmo tempo ele movimenta outras ideias, né? Então, vamos dar um passeiozinho sobre a Cabala aqui, tá? A gente estava falando hoje no grupo do Zabata e Levi, né, tava vendo aí lá, às vezes eu não acompanho porque quando eu olho tá 200, 300 mensagens, mas eu não acho isso ruim de modo algum, pelo contrário. Eu acho que é muito bom, embora às vezes eu não possa acompanhar, mas eu acho muito bom que a gente esteja conversando sobre essas questões, né? Trocando ideias sobre isso. Até porque quando você se dá a pensar sobre isso, é como se essas coisas elas ressoassem de algum modo, né? Então existe também uma dimensão mágica, né? Porque a coisa me responde, né? Quando eu medito na teofania do símbolo, o símbolo me traga, né? Poder teofônico do símbolo, é como dizer Clemente de Alexandria, a atividade filosófica agrada a Deus, né? Então, assim, existe uma mística e uma magia em a gente estar simplesmente discutindo e pensando e conversando sobre esses temas, né? Então, a gente, por exemplo, os neoplatônicos, eles vieram muito nesse sentido. Bom, então nessa aula de hoje a gente vai falar 3 coisas, basicamente. A gente vai falar o que é Cabala, basicamente, tá? O que seria a Cabala cristã, que é muito importante, principalmente por rosacrucianismo, né? Eu chego a pensar que o fenômeno Rosa Cruz nada mais seria do que uma cabala cristã enxertada com a cabala hermética, que são mais ou menos a mesma coisa, né, historicamente falando, embora não na ênfase. E, em terceiro ponto, o que é essa magia cabalística do Pico della Mirandola? O Pico della Mirandola, gente, é um filósofo, tá, do Renascimento, que enquanto o Fitino traduziu o corpus hermético, né, e focou na magia hermética, naquela coisa mais pagã, vamos dizer assim, uma herança mais greco-romana, greco-egípcia, melhor dizendo, o Pico della Mirandola, ele trouxe a chave da Cabala, a chave da ideia de que as letras do alfabeto hebraico acionam forças do próprio cosmo. Então, uma magia do supraceleste, né? Porque o hermetismo ficava no campo do celeste, do campo do astral. E se entendia que a Cabala iria mexer com o supraceleste. Então, entra a dimensão aí cosmológica, né? Uma dimensão celeste e uma dimensão supraceleste, né? Será que isso existia? A dimensão do supraceleste na antiguidade? Ou será que isso é um enxerto da tradição judaico-cristã? É uma coisa para a gente pensar, né? E aí o Pico della Mirandola ele traz essa questão da Cabala, e é por isso, por exemplo, que no ocultismo, né, e no esoterismo ocidental, a presença da Cabala é muito forte, né? Tudo isso tem uma explicação do contexto histórico ali de Florença que a gente vai ver. Então, o que é Cabala? Vamos dar uma lidinha aqui em clara, porque isso aqui vai fertilizar algumas ideias da gente, ó. O que é a Cabala? A Cabala, ela é um sistema filosófico religioso, então ela nem é estritamente filosófico, nem é estritamente religioso, é um híbrido entre filosofia e religião, né? Até isso aqui merecia uma aula, só a gente pensar, para a gente discutir o que seria uma filosofia religiosa e uma religião filosófica simultaneamente, né? Mas a Cabala é nesses termos. Mas assim, o que a gente pode dizer é que é um pensamento sobre a natureza, né? Portanto, é filosófico, mas que aponta para algo além dessa natureza. Aí ele é religioso também, entendeu? Ou seja, é o natural, racional, apontando para algo que é o êxtase, o supra-racional, né? Que aí seria o caso religioso. Por exemplo, o Plotino é uma filosofia religiosa, a gente pode dizer, né? Porque ele aponta para um uno que estaria além da cognição. É uma filosofia racional, mas que aponta para algo que transcende, né? Então, é um sistema filosófico religioso judaico de origem medieval. Essa origem medieval é a origem dos textos, tá?
Mas se você for perguntar a um cabalista, ele vai dizer que a cabala vem do tempo de Moisés, né? Então ele vai dar a versão mítica do processo da cabala. A gente está falando aqui do processo da ciência histórica, né? Ou seja, eu só posso dizer que o movimento existe quando a literatura sobre ele surge, né? E a literatura sobre a cabala surge aqui no século XII, século XIII, no final da Idade Média. E isso explica muita coisa, né? A gente vai ver depois como que as questões desse tempo, né, tem muito a ver com isso. Bom, mas que integra elementos que remontam ao início da era cristã, compreende preceitos práticos, especulação de natureza mística, esotérica e taumatúrgica, ou seja, operar realidades, né? Afirma que o universo é uma emanação divina, tendo grande importância a interpretação e deciframento dos textos bíblicos. Então, a cabala, ela é uma espécie de olhar neoplatônico, portanto, por isso que Deus tem Deus, as esferas e as emanações, olha aí o eco do Plotino, olha o eco do neoplatonismo, mas o conteúdo é judeu. Então, é uma visão neoplatônica dos mistérios da apocalíptica judaica, né? Porque antes dessa literatura surgir sobre Cabala, havia a literatura apocalíptica, né, que era justamente os judeus que estavam ali sofrendo as questões do segundo templo e que queriam procurar o sentido para tanta catástrofe porque eles eram perseguidos, sempre foram um povo muito perseguido. Então chegou um momento que era necessário encontrar na Torá um sentido oculto, né? Ou seja, que explicasse o mal, o sofrimento, que desse um sentido àquela cruz que aquele povo estava atravessando. Então, o que motiva a cabala é uma explicação sobre o mal. É dizer, olha, nós estamos se ferrando, mas há um desdobramento divino, há um sentido divino em tudo isso que está acontecendo. É só você ver o lado oculto das letras, do alfabeto hebraico, enfim, esse lado interior, esse lado noturno, né? Por isso que se diz, né, que o judeu estuda a Torá de dia, mas o cabalista estuda a Torá à noite. Então, olha aí, a metáfora da noite, né? Como se dissesse que a cabala é a alma da Torá, o espírito da Torá, né? Então, a gente percebe que surge dessa demanda de explicar o sofrimento do povo, né? Mas esse olhar, ele é platonizante, ele é neoplatônico, e ele é mágico também, porque ele tem essa ideia do poder teofânico da palavra, tem ênfase nisso, né? Da combinação das letras, etc e tal. E a gente vai ver que isso chamou muita atenção do pessoal do Renascimento aqui, os filósofos, né? Porque, obviamente, na Europa cristã, né, essa visão mágica com o alfabeto, que é o alfabeto do povo de Jesus, né, o alfabeto hebraico, né, ou seja, que está ligado aos mistérios do cristianismo, obviamente iria chamar muita atenção numa Europa cristã, né, e que estava querendo se abrir, de algum modo, para o pensamento mágico, o pensamento pagão, o pensamento ancestral, vamos dizer assim, né, querendo enxertar o cristianismo numa revelação que remonta, vamos dizer assim, ao Egito, né, etc e tal, né. Bom, então isso é a Cabala, tá? Os dois textos mais fundamentais da Cabala é o Zohar, é o Zohar, como chama-se, né? E o Sefer Yetzirah. O Sefer Yetzirah, ele tem elementos, né, que remontam ali à antiguidade tardia, então é uma coisa assim, bem neoplatônica, bem jâmbrico, bem corpus hermético mesmo, bem a egrégora, você vê aqui que a imagem que tem a ênfase mais mágica, operacional, né? Aqui é uma imagem qualquer, a gente tira da internet, tá? Mas o Sefer vai focar muito na árvore da vida, nas emanações, nesse código do mundo, nessa linguagem, vamos dizer assim, do corpo de Deus, né? Do corpo do divino, porque essa árvore da vida é entendido como o corpo do divino, né? E o Zohar é uma narrativa, enfim, que tem vários ensinamentos, né? Especulações cosmológicas, etc e tal, e é também um dos livros mais consagrados da Cabala, inclusive você tê-lo em casa, dizem que gera efeitos mágicos, né? Tê-lo em casa. Esses são dois livros conhecidos. E aí eu queria que você entendesse que a Cabala é isso, né? Assim, para resumir, para chegar na Cabala cristã, a Cabala, ela é uma tentativa do povo judeu, né, de encontrar uma razão mais profunda para o sofrimento que eles estavam passando, né, e que tem alguma raiz, né, nos escritos sobre a apocalíptica judaica, que é antes da Cabala, né? São os escritos que apareceram, né, que falavam muito do Apocalipse, da redenção, do fim dos tempos, da coisa profética e tal. E o cristianismo, inclusive, nasce um pouco nessa egrégora, né? Nessa preocupação com a justificação na história, essa coisa toda. Então, isso é basicamente a Cabala, né? Agora, o que seria a Cabala cristã? Essa imagem aqui da Cabala cristã, ela é muito conhecida ali no século XVI, século XV, século XVII, acho que século XVI em que aqui no meio dela está o Cristo, né?
tá aqui os nomes em hebraico, não sei que não dá para ver, que tá muito pequeno, mas se você for ampliar, você vai ver que aqui do lado tem uma árvore da vida, que tem um símbolo dos planetas, e já tem a associação planeta-Séfira muito forte, né? E o Cristo aqui no meio mostra que há um pensamento de que essa sabedoria da Cabala é uma sabedoria que aponta para o cristianismo, que apontaria para a revelação cristã. Então, a Cabala cristã é uma visão cristã da Cabala. Não é mais a Cabala judaica, claro, óbvio, não é mais a Cabala judaica, mas é vamos dizer assim, um pensamento, né, que coloca a Cabala no horizonte do cristianismo. Quando eu digo horizonte do cristianismo, não estou dizendo necessariamente o horizonte teológico da igreja, né, que isso fique bem claro. Eu estou dizendo o seguinte, quando eu digo cristianismo, eu digo assim, essa ideia de que o Logos encarnou na história. Isso é o cristianismo, né? O cristianismo, fundamentalmente, é a ideia de que o Logos grego, né, que está em racionalidade última de todas as coisas, ele encarna no homem, ele encarna na história, ele entra na história, ele rasga o véu do noético para adentrar no humano. Isso é o cristianismo, né? E obviamente que esse negócio de incorporar o divino tem uma ressonância egípcia muito forte na medida que o faraó era representante, né, de Deus na terra. Enfim, a gente poderia especular essa ressonância egípcia, greco-egípcia, da ideia do Logos que se encarna na matéria e seria o cristianismo. Então, a Cabala cristã é basicamente isso. Ela é uma leitura renascentista sobre a Cabala, porque a gente tem que entender, gente, que Florença, que é aí, vamos dizer assim, a grande patrocinadora das artes, da filosofia, a família Cosme de Médici ali, né, no Renascimento, patrocinou artistas e patrocinou intelectuais judeus. Tinha uma tolerância muito legal com os judeus. Isso numa Europa que já estava começando bastante o antissemitismo, né? Isso era muito bom. Os judeus foram para lá. Então, a intelectualidade judaica traz livros, né, e com textos sagrados para a intelectualidade filosófica da Itália, né, que é ali o Marsilio Ficino, o Pietro Miranda, a intelectualidade de Roma, vamos dizer assim, né? E aí, obviamente, que essa entrada dos judeus lá em Florença vai fazer nascer a Cabala cristã. Ou seja, vai fazer nascer o seguinte, olha, isso que os judeus estão falando é o anúncio da verdade cristã, né? Não se contrapõe à verdade cristã, muito pelo contrário, anuncia essa verdade cristã. Isso fica muito claro nesse símbolo aqui, ó. Eu acho que vocês conhecem, né? Tem associação com o pentagrama, mas tem associação muito clara, muito forte, aliás, e de forma muito fundante, originária, com o espírito da Cabala cristã. Por que está acontecendo aqui? Aqui é o Iod, aqui embaixo, aqui do lado é o Re, aqui é o Vav e aqui é o Re. Então aqui é Iod, Re, Vav, Re. É o nome sagrado de Deus, o tetragrama dos judeus. E esse Shin no meio é justamente onde seria o Cristo, onde seria a rosa na cruz. Olha como é interessante. Isso quem traz essa chave é um hebraísta alemão chamado Reuchlin, né, Johann Reuchlin, que teve contato com o Picto da Mirândola, mas quando ele vai para a Alemanha, quando ele volta para a Alemanha, ele volta o seguinte, se você colocar a letra Shin em Yod, Re, Vav, Re, você fica o nome Yeshua, que é o Cristo, Jesus, né? E aí o que acontece? Aqui tem o nascedouro do simbolismo da rosa na cruz, a rosa seria esse Shin, o Shin está ligado ao fogo, né? E aí tem a especulação que o livro Levi faz com igni natura renovato integrai, pelo fogo a natureza se renova inteiramente, né? Então, pelo fogo a natureza se renova inteiramente. A rosa na cruz, Yod, Re, Val, Shin, Val, Re. Tudo isso aí é cabala cristã, né? Tudo isso aí é mística cristã, se abrindo para o esotérico, se abrindo para o iniciático, se abrindo para o hermetismo e para a magia também, e para a cabala, que vai nessa esteira, né? Porque o Renascimento a gente tem tanto a abertura do hermetismo como a abertura da cabala, né? À toa que é aí que a gente diz que surge a cabala hermética, né? O que é a cabala hermética? É essa cabala que junta com o signo, com o planeta, que relaciona com o arcano tarô, isso é cabala hermética. Cabala mesmo judaica não tem muito a ver com isso, não faz essas associações, isso é coisa da cabala hermética. E quando eu falo cabala cristã, eu estou falando dessa visão aí do Renascimento, né? De que a magia, de que a cabala era o anúncio do cristianismo. Daqui o Picto da Mirândola, era esse rapaz muito belo, inclusive, morreu cedo, né? Se meteu em muita treta, né? A vida dele foi muito tretosa mesmo, sim, porque ele tinha, a gente fez um estudo sobre ele, né, no semestre passado, a gente fez aqui um estudo sobre ele, a gente viu, né, que ele tinha essa ingenuidade de achar que a igreja queria discutir teologicamente as mesmas coisas. Então ele criou lá, ele trouxe lá 100 e tantas teses, 90 e tantas teses, que ele chamou a galera para discutir.
e ninguém quis discutir com ele, e ele acabou sendo perseguido, ou seja, ele foi perseguido pelo poder, né? Porque ele achava mesmo que a igreja estava realmente querendo debater aquilo, e a igreja não estava querendo debater aquilo de modo algum. A igreja queria realmente calar quem estivesse debatendo aquilo, né? Como sempre. E aí a gente vê, assim, a vida dele foi meio caótica nesse sentido, devido a essa ousadia. Uma coisa que eu queria falar aqui também é essa coisa do terrestre, né? Onde estaria o reino dos daimones. Eu coloquei aqui interrogação, mas é para a gente refletir. Né, os daimones são os seres terrestres, né, os seres mais próximos de nós, na esfera da terrestre, da Terra, né, inclusive tem muito na Goécia, por exemplo, a associação com os quatro cantos, né, essa coisa dos quatro cardeais, essa referência muito cosmológica, cosmogônica, dá uma ênfase, por exemplo, da terrestrialidade do que é trabalhar com daimons, ou seja, com espíritos da Terra, né, mais próximo de nós, não da Terra, mas dessa zona intermediária. E aí tem o celeste, né? O celeste, para o Pico da Mirândola, a gente trabalha ele com a filosofia hermética e com os hinos órficos. Olha como é interessante, porque os hinos órficos, para o Marcílio Fitino, era magia natural. Olha como é interessante. O canto grego dos hinos órficos não é uma invenção cultural para o Marcílio de Fitino. É uma potência da própria natureza. Entendeu? Olha o grau que o cara coloca, né? Assim, essa questão. Claro que tudo por Marcílio de Fitino e por Pico da Miranda é magia natural. Inclusive o supraceleste. O supraceleste ainda está dentro da natureza, o que se chama natureza, né? Que é o lugar dos anjos, que é o lugar, por exemplo, da nona esfera, né? Tem as 7 esferas, que são os 7 planetas, né? Tem a 8ª, que é a esfera das estrelas fixas, e tem a nona, que já começa os anjos. Os anjos é da nona para cima, né? E aí o Pico da Miranda diz, olha, existe uma magia que é supraceleste e que só ela é possível acessar pela cabala prática, né? E aí a chave para ela são os salmos de Davi. Então, olha aí a fundamentação filosófica, vamos dizer assim, né? Ali do Renascimento, pelo menos nos termos do que era filosofia no Renascimento, que era a busca dessa integração do ser humano com o absoluto, né, o conhecimento da totalidade, né, do sentido da vida. Olha a ênfase, né, filosófica que o cara vai dar aos salmos de Davi, a magia dos salmos, né. Então aqui nós temos o despontar daquilo que a gente vai ver no movimento ocultista no século XIX, né? Mexer com hebraico, mexer com cabala, mexer com hermetismo. Então esse caldeirão cultural lá do ocultismo, você vê aqui que tem raízes aqui, nesses impulsos filosóficos do Marcílio Fitino, Pico da Mirândola e do Reusch, enfim, dos outros, do Giordano Bruno também, né? E aí fica pra gente pensar essa questão se o daimon seria terrestre, enfim. Então, assim, somente a cabala e o Salmo de Davi poderia acessar o angélico. Não é à toa que o Tritêmio, a gente vai ver, né, que o Tritêmio, ele achava que podia até mandar mensagem. É meio que o Wi-Fi do mundo, né? A internet do mundo. Imagina se o cara desse vivesse hoje vendo a internet, né? Então ele achava assim que poderia haver comunicação, né? Então olha como é interessante essa operacionalidade do anjo, né? Bom, e assim, é interessante a gente entender uma coisa também, gente. Essa aparição do supraceleste, que é uma novidade, né, em relação à antiguidade, porque a antiguidade era só cosmológico, né? Ou seja, era as 7 estrelas, os 7 planetas, não, 7 céus, a 8ª das estrelas fixas, né? E basicamente só, não tinha essa coisa do supraceleste, do angélico, né? Porque essa ideia do supraceleste é como se fosse uma ruptura, um hiato entre natureza e espírito, mas não é, porque supraceleste ainda está dentro, vamos dizer assim, do que seria a natureza, né? Se a natureza conta, a natureza é tudo, a física é tudo. E aqui, ó, é importante entender o seguinte, que essa abertura do supraceleste, o Pico da Miranda entendeu muito bem, que é a abertura para o conceito de liberdade, do humanismo e do livre-arbítrio. Ou seja, o ser humano, ele tem uma dimensão supraceleste dentro dele, por isso que ele consegue visualizar e entrar em contato com essa dimensão, porque tem dentro dele. Se não tivesse dentro dele, ele nem falaria sobre isso. Ou seja, não seria aberto para nós se já não tivesse dentro de nós. É importante essa dimensão epistêmica, né? A gente consegue falar sobre isso porque está em nós, porque se não tivesse em nós, não estaria no nosso horizonte de modo algum. Né? Então, se surge no nosso horizonte, reflete também uma condição que está dentro da gente. Né? E essa seria a instância da liberdade, onde a gente escapa do determinismo. E aí tem o nascimento do humanismo, da ideia da liberdade, que vai fundar toda a modernidade, como a gente sabe, né? Vai fundar a democracia liberal, a Revolução Francesa, e por aí vai, né? Então a gente sabe aqui, a gente vê aqui o nascedouro, vamos dizer assim, dessa ideia que existe uma instância no humano que escaparia, vamos dizer assim, ao determinismo da natureza, ainda que estivesse dentro da natureza. Interessante isso, né? Bom,
E para te resumir aqui, para te abrir para perguntas e considerações, eu vou ler aqui para vocês. A introdução da Cabala no programa filosófico religioso do Renascimento fez nascer a Cabala cristã e a Cabala hermética. E assim, gente, não é fácil definir o que seria Cabala cristã e o que seria Cabala hermética, tá? A gente está usando aqui mais para termos didáticos, porque ambas são do Renascimento, e eu arriscaria dizer que ambas nascem do mesmo impulso, né, do Renascimento, mas o que muda é a ênfase, né? Com a Cabala estritamente cristã, como é ali, por exemplo, do Cabala Denudata, como é o nome do autor do Cabala Denudata, eu esqueci, o Christian Volk, Ronzeroff, por exemplo, ali é Cabala cristã, especificamente falando, né? Agora, quando tem essa coisa do hermetismo, junta com planeta, né? Com o arcano do tarô, depois no século XIX, né? Aí já é mais hermética. Então, assim, é difícil separar, mas ambas estão muito imbricadas, né? Eu costumo dizer que a Cabala hermética talvez seja um subciclo da Cabala cristã. Acho que a Cabala cristã é mais geral, um movimento mais geral, da qual a Cabala hermética seria uma ênfase dentro da Cabala cristã, uma ênfase mais hermética e menos cristã, vamos dizer assim, né? De algum modo. Doravante, a Cabala não mais sairá do cenário da magia esotérica ocidental. Realmente não sai mais. E será uma chave essencial daquilo que se chamará de alta magia no ocultismo. Olha aí a raiz do conceito de alta magia. O conceito de alta magia está relacionado ao conceito de supraceleste, como a gente viu, ao conceito do livre-arbítrio, da liberdade, do humanismo e da cabala e dos salmos de Davi. Né? Então, é aí. A alta magia é porque ela envolve as questões do alto, que são os anjos, que é essa gramática originária do divino, mais originária que a natureza, mas ainda assim natural, né? Ainda assim ela é compreendida dentro do âmbito natural. Eu acredito assim, quem vai romper com isso, quem vai tentar dizer assim, não, o supraceleste não é natural, o supraceleste é via cardíaca, por exemplo. Via cardíaca não é uma via natural. Ela tem paralelos com a natureza, mas ela não é uma via natural. Quem faria essa ruptura, né, do ângulo, talvez seja os alemães, seja a teosofia germânica, Jacob Boehme, o Lutero, né, que pega ali muito Santo Agostinho. Então eu acredito, é uma hipótese que eu estou desenvolvendo com as minhas pesquisas, né, e percebendo, que eu acho que essa ideia de que o supraceleste é outra coisa é mais germânico, né? Os italianos não, os italianos que ainda colocavam tudo dentro da natureza, tá? E, bom, basicamente é isso, certo? Os slides terminam por aqui e eu vou abrir para considerações e perguntas. E é basicamente esse o capítulo. Só para te resumir o capítulo Pílula na Mirândula é para tentar mostrar o quanto a Cabala é importante, né? O quanto a magia como a magia era pensada no Renascimento e todo esse caldeirão cultural que vai influenciar o Giordano Bruno, né? O Giordano Bruno ele vai desenvolver, vamos dizer assim, toda a sua consideração teológica nesse caldeirão cultural, tá bom? Então é isso. Agora eu quero ouvir vocês. Boa noite, Léo. Tudo bem? Vamos lá. Deixa eu te perguntar. O que você acha? Vai falar. Hoje em dia, você acha que a única linha que segue ou que tenta seguir essa filosofia da magia seria o martinismo? O Martinez de Pasquali? Sim. Olha, é interessante demais a sua pergunta, porque o Martinez de Pasquali, de fato, ele se encaixa muito bem, né, nessa linha. Como eu não tenho muito conhecimento do Martinez de Pasquali, nem do Tratado da Reintegração dos Seres, como eu ainda quero me debruçar bastante sobre essa midrash, mas eu sou fascinado assim, pela história dele, eu já li várias vezes, eu tenho aqui uma obra, inclusive, sobre a história do martinismo, muito encantado, assim, apesar de eu não estar muito cheirando bem com a maçonaria hoje em dia, mas eu acho muito incrível. E sim, eu acho que o Martin Pasquale seria um representante, vamos dizer assim, muito forte desse espírito da cabala cristã. Mas eu acho que o Eurípides Levi também, muito forte. Eu acho que o Eurípides Levi ele enfrenta mais com a cabala hermética um pouco, mas eu achei ele muito forte nisso. E eu acho que é uma coisa que ainda precisa ser revivida de novo. Eu acho que tem muita coisa que a gente pode desenvolver nesse espírito, né, da cabala cristã, que eu acho muito incrível. Inclusive, eu desenvolvi um programa uma vez de estudos, né, ainda não consegui botar para frente, de autores da cabala cristã, né? Eu botei lá no TikTok,
Começando desde o Pico da Mirândola até o Oettingen e a galera lá já batendo romantismo alemão. Já batendo beirando ali. Eu acho incrível a Cabala Cristã. Mas é isso. Pode falar. Não, minha pergunta era essa. O que você achava realmente? Porque, assim, dentro do que eu já estudei, né, principalmente sobre o martinismo, ele se encaixa muito dentro dessa filosofia da magia, principalmente do que nós estamos estudando. Só que, assim, com aquela pitada de falta muita coisa, essa é a proposta do vamos encaixar o que falta? Exatamente. Falta muita coisa. Entendeu? Falta muita coisa. E eu acho, assim, que o martinismo aí, essa coisa do martinismo e martinesismo é muito próximo disso aqui. Tanto que eu gosto muito do martinismo e martinesismo, é o que eu sinto mais, assim, afinidade. E eu acho que é isso mesmo que você está dizendo. É bem nesse espírito mesmo. Eu acho que falta a gente desenvolver mais coisa. A gente trazer mais coisa. Entendeu? A gente reviver esse espírito para trazer assim, uma continuação desses trabalhos. Sabe? Eu acho que é impossível. Eu acho que está pulsando sei Sim, lá, na gente, tá pulsando na gente isso. perfeito. Essa era a minha pergunta. Vai, Caio. Só um adendo, eu provavelmente já devo ter mencionado isso antes, mas uma coisa, eu não sei nada sobre isso, mas uma coisa que dá para se observar é a existência da, da cabala messiânica também, que é uma vertente judaica que eles aceitam a ideia de Cristo como Messias. Existe dentro do judaísmo algumas vertentes bem específicas que pegam alguns personagens históricos e determinam eles como messias, igual o que eu comentei hoje do Jacob Frank, que dizia que o Sabbatai Zevi era o messias. O próprio Sabbatai Zevi teve vários seguidores que se colocavam como messias, quer dizer, que colocavam ele como messias. Então existe a cabala messiânica, que é essa cabala não cristã, mas judaica, ainda aceitando Cristo como Messias. Mas como funciona de forma mais técnica, em que esfera eles colocam Cristo, ou como eles entendem Cristo, daí isso eu já não sei. Eu vi dizer, estava assistindo esses dias o professor Mateus alguma coisa, ele é judeu, né? Falando sobre Israel e tal, e enfim, ele passou a defender Israel, né? Não me surpreendeu, mas me surpreendeu até certo ponto. E ele, em algum momento, ele fala dos judeus messiânicos. Não sei se era ele ou era alguém falando dos judeus messiânicos, dizendo exatamente o que você está dizendo. Que o judaísmo messiânico é um cristianismo, né, assim, que coloca o Messias em Cristo, né, mas um cristianismo com a ênfase judaica, né, porque o cristianismo que nos chegou é a ênfase greco-romana, né, então nosso cristianismo é o greco-romano, é uma criação greco-romana, ninguém me tira isso da cabeça mais. Depois que eu comecei a estudar o cristianismo, as suas raízes, eu entendi, poxa, cara, poxa, os católicos talvez não sei, mas os evangélicos não fazem ideia de aquilo que eles adoram é uma gnose greco-egípcia, é greco-romana, não é nada judaico, né? Agora, existe esse cristianismo que fica com Pedro, né? Com o apóstolo Pedro. Teve aquele lá em Atos Apóstolos, essa discussão do Pedro com Paulo. Paulo já trazia o horizonte mais romano, e Pedro querendo continuar com um horizonte mais judaico, né? Dizendo, olha, para ser cristão tem que fazer a circuncisão, tem que ser judeu primeiro. Paulo, não, a revelação é para todos, essa coisa toda. Paulo tinha essa visão do Império Romano, a revelação é para todos. E Pedro ainda tinha essa ênfase judaica, não, mas tem que primeiro pertencer à tradição judaica para poder pertencer ao cristianismo, né? E aí talvez o Pedro seja uma metáfora desse cristianismo messiânico. E ele, de fato, deve ter uma cabala, né, muito interessante, que não entra o elemento cristão, né, embora tenha um elemento messiânico, né. Mas para os judeus, o judeu messiânico é um cristão. Olha como é interessante, né? E para os cristãos, um judeu messiânico é um cristão que ficou muita ênfase no lado judaico e rejeitou mais o lado romano. Por exemplo, um cristão, um judeu messiânico, jamais acreditaria na Trindade, por exemplo.
A Trindade é algo greco-romano, né, platônico, neoplatônico, dentro do cristianismo, né? Então, assim, quando eu entendi isso, eu pensei, poxa, o cristianismo a teologia cristã é uma coisa dos gregos, é uma coisa grega. Eu pensei pelo Logos, o Logos era Deus, o Logos estava com Deus, o Logos é um conceito grego, né? Então, não tem como. Essa ideia de que o Cristo encarna, né? Mas, enfim, é muito interessante essa colocação. É basicamente isso mesmo. Basicamente isso. É o Benito agora. Opa, Dá posso a falar? palavra. Então, é com Pode. relação a essa terminologia cabala cristã, que eu acho que ela me causa um certo estranhamento, porque a cabala hermética, você percebe que ela não é essencialmente cristã. Ela até pode ter surgido nesse caldeirão aí do cristianismo, né? Mas ela em si, ela é um sincretismo. Tem planetas, tem nome de criatura, tem o nome das próprias Sefirot, né? Então, como que uma cabala essencialmente cristã, não a cabala hermética, existe uma cabala essencialmente cristã, que ela, sei lá, coloca nome de santo referente a cada sefira, existe algo assim? E outra também, só Existe. continuando, aquela questão lá do Jesus, lá do Yeshua e tal, para um judeu cabalista, ele tem a questão do Adam Kadmon, né? Que eu acho que seria a mesma coisa. Ele não precisa entrar na manifestação de Jesus Cristo para chegar nesse conceito, né? Assim como o pentagrama, Yod, Re, Shin, Vav, Re, o Shin, ele representa a força ígnea do verbo. Então, ele tem um caráter muito mais simbólico do que da personagem Cristo, né? No caso, né? Dando a entender que o judaísmo não precisaria entrar nesse simbolismo do Cristo para manter esse significado todo, entendeu? Aí eu não entendo como que uma cabala cristã, como que ela se classificaria como cristã. O que ela inseriria de elementos cristãos de fato nisso daí? Porque até agora eu não vi elementos cristãos aí. Eu vejo mais um sincretismo de várias coisas, assim, mas do cristianismo em si mesmo eu não vejo. Deixa eu comentar isso aí, interessante a tua pergunta. Porque a cabala cristã, ela não é uma coisa dos judeus. Interessante. Não é dos judeus. Não vem dos judeus, a cabala cristã. A cabala cristã vem de filósofos italianos de uma Europa cristã, né, que estava cansada do São Tomás de Aquino, do tomismo, que estava ficando velho e ultrapassado, não estava conseguindo mais responder a algumas questões, e aí olha para a cabala e tem um olhar cristão sobre as chaves da cabala, né? Então, a cabala cristã é um olhar cristão sobre a cabala. Quando o olhar cristão olha para a cabala, o que ele vê? Ele vê a cabala, primeiro, como magia divina, magia angélica, né? Como magia de Deus, né? Porque o Deus cristão, a linguagem dele é a linguagem do alfabeto hebraico, a linguagem do povo judeu. Então, esse filósofo italiano, quando olha, ele vê, primeiramente, a dimensão mágica, e ele vê que a cabala, ela anunciaria o Cristo, mas em que sentido que ela anunciaria o Cristo? Ela anunciaria o Cristo como logos que se encarna na história, né? Então, eu não estou lembrado aqui quais são exatamente, agora, as passagens do Pio de la Miranda Evoca, por exemplo, para poder detectar o que, na visão cristã, né, a cabala já anunciaria do cristianismo. Então, eu sei do Yod He Shin Vav He, né, porque esse Shin, se você coloca o Shin, fica Yeshua, segundo o Roish. Eu não sou um hebraísta para dizer isso. Dizem alguns hebraístas que isso tem nada a ver, mas enfim, é o que o Roish alegou. Que você coloca o Shin, fica Yeshua. Então, é muito intrigante como é que o nome de Deus, Jeová, né, Javé, você coloca uma letra, que é o Shin, vira Yeshua. Então, Então, aí não é Jeová, né? Se você está entrando no Yeshua, a pronúncia do Yod Revavi, ela seria outra, seria Yahu, né? Esses nomes que eles falam que é proibido verbalizar, né? Porque a letra J ela nem existia para fazer o Jeová, nesse caso, né? Yod Reval He, vamos dizer assim. Isso. Yod Reval He é hebraico. Yod Reval Shin Val He. Yod Re Shin Vav He. Ele O entra Shin no vira meio. Yeshua. Aí vira Yeshua. Virando Yeshua, foi intrigante para eles como é que o nome de Jesus, o nome Jesus, surge
do Yod Revalrei, se você colocar o Shin. Para eles, isso foi uma gnose. Então, a cabala cristã é uma gnose cristã do conteúdo da cabala judaica. Entende? Assim, então, realmente ela não é judaica, né? Ela já é a visão cristã, falando, sendo bem sincero, né? E você fala assim do Logos, por exemplo, esse Shin seria o Logos. Ele é o Logos, ele é a palavra. E no cristianismo, essa palavra encarna, né? Então, o que constitui o cristianismo, basicamente, é a ideia de que a ordem natural de todas as coisas, que é o Logos, a razão de todas as coisas, ela encarnou em um homem. Isso é um escândalo, né, para a mentalidade romana, por exemplo. Os deuses não vão encarnar no humano, né? Não tem como um ser humano receber uma divindade, né? Dos judeus é um escândalo no sentido de que eles não aceitam o Jesus Cristo como Messias. E aí tem toda a questão dos judeus, por que eles fazem isso. Mas eles têm a ideia de que... Agora, é engraçado porque o Logos não é a palavra judaica, né? Nos judeus tem outra coisa. É outro conceito que é usado, não é bem Logos. Poxa, agora não estou lembrado. Mas como diz Paulo, né? Os judeus pedem sinais e os gregos pedem razões. Acho que é uma passagem assim que tem do Paulo. Que ele traz essa dicotomia, né, a perspectiva do judeu, a perspectiva do cristão, dos gregos romanos, na verdade. E o cristianismo seria, enfim, uma mescla dessas duas coisas. É tanto um sinal... Esse lance do Logos, ele não vem do Bereshit, na verdade, daquele primeiro texto judaico? Isso. Fez-se a luz. Então não é o termo Logos que é usado aí, inicialmente. Não. Pois é, não é o termo Logos. Quem vai tentar fazer a união do Logos grego com a palavra judaica, eu não lembro qual o nome, é o Fílon de Alexandria. Quem vai tentar traçar o primeiro paralelo, dizer, olha, o que os gregos estão falando, o que os judeus estão falando, é a mesma coisa, em sentido diferente. Aí é o Fílon de Alexandria. Ele é essencial para a gente entender, né? Por exemplo, a primeira tentativa, né, de fazer dizer que duas culturas, duas semânticas diferentes estão falando sobre o mesmo processo, né? E aí o que acontece? E o cristianismo é mais ou menos uma continuação disso, né? Porque o cristianismo é o quê? Ele é o conteúdo judaico, mais a forma grega, a forma greco-romana, né? Então, o cristianismo, o Schelling, por exemplo, que é o autor que eu estudo, ele diz que o sucesso do cristianismo na história se deve ao fato, é a tese dele, né? Se deve ao fato de que o cristianismo, ele é, na verdade, um sintoma de um caldeirão cultural de Oriente e Ocidente se unindo. Porque para a galera ali até o século XIX, século XVIII, eles consideram, né, que o judeu, Mesopotâmia é Oriente. A gente fala muito Oriente e Índia, né, Buda, China, né? Mas para eles ali, Mesopotâmia, judeus, ali, Palestina, ali é Oriente. Ali é Oriente e os gregos são a fundação do Ocidente. Então, o cristianismo é greco-romano, judaico. Então, o cristianismo é Oriente e Ocidente. O Oriente é profético, né? O judeu é profético, né? É da profecia, né? O judeu pede um sinal. Então, Cristo é, ao mesmo tempo, um sinal do divino e o Logos encarnado. Então, essa é a tese cristã. E aí, o que acontece? Esses filósofos italianos, eles olham para a Cabala e eles enxergam essa verdade teológica cristã na Cabala. Assim como os antigos enxergavam animais nas estrelas, né? Quase uma pareidolia, né? Aí você pode fazer a cristã? Pode. Você pode fazer, então na Cabala cristã, é uma visão cristã da Cabala. Tudo bem. Né? Ela não é judaica, tudo bem. Eu acho que o grande problema mesmo é a galera querendo meio que continuar dizendo que a Cabala cristã é judaica. Eu acho que essa confusão é que não vale, né? Eu acho que sim, que nós que somos Rosa Cruz, assim, que nós que flertamos com o Rosa Cristianismo, a gente tem que admitir que a nossa base não é a Cabala judaica, é a Cabala cristã, é a Cabala hermética, é a Cabala do Renascimento, né? Porque quando o judeu cabalista vai dizer que nós aqui somos um bando de apropriadores, porque para o judeu cabalista é um escândalo você associar a Cabala com tarô, com Hermes Trismegisto, isso é um escândalo para eles. Porque eles disseram, vocês ocultistas, o Gershom Scholem, né? O Gershom Scholem desce o pau no ocultismo, baseando-se nesse argumento. É a galera que diz está continuando a Cabala judaica. Ou seja, se o ocultismo é a continuação da Cabala judaica, tem uma deturpação gigante. Aí o que eu acho? Eu penso assim, não, tá na hora de a gente admitir qual o problema, né, da gente ocultista, esotérico, dizer que a nossa Cabala que a gente trabalha não é judaica. Ela é hermética, ela é cristã. Aliás, a Cabala hermética, ela nasce no contexto cultural dessa Cabala cristã. Isso que é interessante, porque o que está em jogo ali no Renascimento não é só a Cabala, é o Hermes Trismegisto, né? Então, essas são as duas figuras do Renascimento. A Cabala
e o Hermes Trismegisto. Então, existe uma cabala cristã, né, que entende a cabala como anunciando a verdade do Logos encarnado na história. Então, eles enxergam, por exemplo, eles enxergam o Tiferet, o Cristo, a Cefira do Cristo, sabe, essa associação do coração, ali, que a cabala hermética faz muito, né, também. Tiferet é o coração, é a rosa, é o Cristo, é basicamente por aí, né, que faz essa associação. É como se, por exemplo, essa coisa também, pronto, eu dou um exemplo para você, essa coisa de Malkuth e Keter tem que passar por Tiferet, que seria, vamos dizer assim, a esfera do Sol. Então, para os cabalistas cristãos, é como se isso aí fosse aquela verdade bíblica, né? Ninguém vê ao Pai senão por mim, o Cristo dizendo, ninguém vê ao Pai senão por mim, é o Cristo falando a verdade metafísica, dizendo, de Malkuth para chegar em Keter tem que passar por Tiferet. Então, ele olha para a cabala judaica, mas com a chave da teologia cristã. Isso é a cabala cristã. E a cabala hermética é a que vai dar uma ênfase mais operacional nesse processo. Vai relacionar com o planeta, com o dia da semana, com não sei o quê, com arquétipo e tal. Aí, o florescimento da cabala hermética é Eliphas Levi, quando ele vai colocar o tarô como uma grande síntese da doutrina esotérica, né, de toda essa teosofia. Eu acho isso muito interessante, esse insight do Eliphas Levi, no sentido poético. Eu não acho que o site do Levi seja um site de fato metafísico, a verdade última de todas as coisas, como ele achava, mas eu acho que é interessante como poeses, né? Como um fazer, né? Como abertura de caminho. Então, eu sou atravessado, basicamente, por essa mística do tarô, sabe? E essa ideia de que o tarô é a doutrina secreta, é a Isis velada. Eu acho isso muito interessante. Agora, eu reconheço que é poético, né? Eu não vou cair na arrogância, né, de dizer que aquilo ali é a verdade de muitas das coisas, né? Mas enfim, vai falar. Não, com certeza, porque também esse esquema da cabala da Sefira, né, que ele tá na ordem do 10 também, tudo, isso daí já permite você encaixar uma série de outras coisas, né? Então, acho que essa cabala que surgiu daí, né, inicialmente dentro do cristianismo, ela é uma cabala hermética, ponto final. Ela é cristã porque ela nasceu dentro do cristianismo, mas a própria religião institucionalizada não mexe com aquilo, né? Não vai usar associação planetária para direcionar as coisas, nem nada do tipo, né? E outra coisa que eu achei interessante também é aquela questão lá do supraceleste, né? Aí o supraceleste, se for adaptar já uma linguagem teosófica, tudo seria tríade superior, né? E dentro da árvore da vida, se a gente for analisar, o que se refere à natureza mesmo é o que vai até Biná, né? Porque Biná, Saturno, a partir daí que rola a dualidade e a partir daí tudo daí para baixo já é manifestação, de certa forma, né? Agora, se você pega as 3 sefiras primordiais, contando, aí tem que incluir Da'at também como essa primordial. Aí já entraria já nesse esquema de tríade superior, que já é uma outra ontologia do ser, que é uma outra situação que não tem a ver com o quaternário da alma, né? Deixa eu só falar rapidinho. Eu deixo eu falar, cara. Rapidinho. Tu me lembrou de uma coisa, Benito. Desculpa te interromper, porque tu me lembrou disso agora. Bem interessante. Uma das visões, né, de que a Cabala estava confirmando a verdade cristã é justamente a tríade superior. Porque essa tríade superior, que é Té, Biná, Roquimá, traz a ideia muito forte de trindade. E a ideia de trindade não é judaica. O judeu não tem trindade. A trindade entra no judaísmo com o cristianismo. Então, a árvore da vida, por ter 13 estrelas lá em cima, ela já estaria anunciando a verdade da trindade, segundo Pedro da Miranda. Você me lembrou bem disso, né? E aí, quando você fala, por exemplo, que essa cabala cristã é hermética, eu me pergunto o seguinte: esse hermetismo do renascimento, ele não é cristão, né? Ele já não é atravessado radicalmente pelo olhar cristão, porque os caras achavam que o Hermes Trismegisto estava anunciando o Cristo, né? Então, assim, eu acho que por isso que o Valentin Tomberg, que é o que escreve os 22 meditações do tarô, né? O martinista, muito conhecido, e é um dos meus livros de tarô que eu já li na minha vida, é o maior livro que eu acho do tarô, ele usa muito esse termo hermetismo cristão, né? O Meves também, Meves é outro martinista russo, né? Ele também usava o termo hermetismo cristão. E a Franci Yates usa o termo hermetismo cristão quando se refere a esse hermetismo do Renascimento. Porque o hermetismo da Antiguidade Tardia é uma coisa, o corpus hermético é pagão, sobre de dúvidas. Paganismo tardio, já começa a ficar tardio. Mas esse do Renascimento, ele já é originariamente atravessado pela Europa cristã. Entendi, mas quando fala Cristo, nesse caso aí, não seria mais um título? O título no sentido de chegar no nível crístico da coisa, e não na personagem Jesus Cristo, de fato, que é a base da religião cristã? Ah, entendi isso. Pronto, agora eu entendi o que você está querendo chegar, entendi.
Interessante. Eu acredito que para o Pico della Mirandola e o Marcílio de Fitini e a galera do Renascimento, é as duas coisas. É tanto o Cristo histórico, porque para eles ainda era uma verdade histórica, a revelação, né? Era indubitável para eles não acreditar na revelação. Nós estamos aí no final da Idade Média, né? Então eu acredito que para eles é a revelação cristã. Eles não são que nem o Schelling, por exemplo, lá no Romantismo, que vai chutar a história e vai dizer, não, o que importa é só a mensagem, não é o que aconteceu de fato, o que aconteceu de fato é mitologia. Eles achavam realmente que aquilo aconteceu de fato, que Jesus citou de fato, etc e tal. Então, eles viam, engraçado, eles viam essa revelação histórica, e essa revelação histórica também era uma metáfora do crístico, da rosa na cruz, que já é mais germânico, né? Então, ao mesmo tempo uma metáfora desse estado, né? Mas para eles, ainda era a questão do Cristo que a revelação cristã trouxe, porque eles estavam precisando reformar a igreja. É interessante você pensar isso. Não é bem a igreja, não é bem a teologia da igreja, né? Que eles estavam criticando, eles estavam querendo reformar. Sabe qual é a necessidade de reforma do cristianismo, que vai dar ensejo à reforma protestante? Pois é, já começa ali essa coisa de abrir para a magia e para o hermetismo. Tanto que depois vem a reforma protestante, né? Logo de seguida, né? E a reforma protestante, inclusive, começa a perseguir essa galera que flerta com o hermetismo, com o esoterismo, né? Jacobão foi perseguido pela ortodoxia luterana. Então, assim, quando eles veem a verdade cristã na Cabala, eles estão vendo a verdade de que o Logos encarnou na história. Porque, deixa eu falar uma coisa, antes do Caio falar, a gente falar uma coisa, a gente tem que lembrar do Santo Agostinho, eu acho que essa é a grande chave. O Santo Agostinho era muito forte ali no Renascimento, na Idade Média. E para o Santo Agostinho, olha como é interessante, para o Santo Agostinho, a prova que o cristianismo é a religião verdadeira não é no âmbito da lógica, não é tanto do raciocínio lógico, é na história. Porque para o Santo Agostinho, 13 homens, Jesus e 12 apóstolos, conseguiram fazer o maior império da história da humanidade, se converter ao cristianismo. Para o Santo Agostinho, isso é uma prova histórica de que o cristianismo tem uma verdade sobrenatural. Porque como é que o maior império da humanidade se converte à religião ali que foi urbano, com uma revoltazinha urbana dos judeus, muito fraco, mas aí foi tomando, foi viralizando aquilo, essa febre, de repente o imperador virou cristão. Então, para o Santo Agostinho, a história, olha como é interessante, é a prova do cristianismo, né? Então, o que acontece? Então, para eles, o fato do cristianismo ter vencido o maior império da história é a prova do cristianismo na revelação sobrenatural. Então, qualquer coisa tinha que partir daí, dessa verdade. Interessante, né? Qualquer coisa tinha que partir dessa verdade. E aí, quando ali do Renascimento, os caras olham para a Cabala, né? E vê ali a chave cristã, eles ainda estão nesse horizonte da revelação como algo factual. Quem vai pensar essa revelação em termos mais metafísicos, mais simbólicos, já é a galera já do século XIX, já do século XVIII, ali já romantismo alemão, o ocultismo, aí sim, realmente, vai haver uma relativização da revelação histórica. Né? Acho que é isso. Vai, Caio. Desculpa, você fazer um comentário. Não, e é muito doido como essa cabala hermética, ela abre 1001 possibilidades de você encaixar o que você quiser narrar dentro daquele esquema lá da árvore da vida, né? Por exemplo, essas equivalências aí, o coração de Cristo seria o esplendor solar de Tiferet e tal. Para mim já me foi entendido de outra forma já, né? Como se o coração de Cristo fosse da Ate e a parte relacionada a Tiferet, ao Sol, seria o próprio sexo, né? Tanto que o próprio símbolo do Sol, ele é aquele símbolo lá que remete a uma glande mesmo, né? O círculo com o ponto no meio, tal. E o sexo também está ligado a essa parte solar, né? Enquanto que o trabalho cardíaco da via cardíaca, ele diz muito mais respeito a entrar no abismo e ver o horror todo, né? E a partir daí se redimir, né? E não através do esplendor. Agora como é diferente do que eu penso, né? E é engraçado que dá para construir poeticamente, né? É uma poiese, né? Não tem certo e errado, assim, né? Depende do que você quer passar, da ideia que você quer passar. Exato. Mas deixa eu falar uma coisa sobre o que você falou. Isso eu disser para vocês, isso é basicamente um segredo. Eu vou falar aqui, não tem nenhum problema não. Um segredo, assim, entre aspas, não é um segredo não, é uma besteira. Eu penso Saturno como Daaf. Eu sou de uma tradição aí, eu já vi algumas questões, colocar o Saturno como Daaf. A Tiferet como Sol e o sexo como a Lua, né? Aqui na base da Lua, tal, que Sol, Lua, Daaf. Então, assim, eu penso Daaf como Saturno e eu penso que não dá para passar Daaf, não. Eu acho que o que tá lá depois é outra viagem. Mas esse é um assunto para a gente debater depois. Essa questão então, é isso que eu tô falando. Dependendo da ordem que você faz parte, de como você recebe esse conhecimento dentro de uma ordem, tem vários níveis de segredo, onde vão mudando os elementos para chegar em entendimentos mais profundos, né? Ou seja, o negócio não é fixo também, né?
Porque no fundo eu penso que é uma gnose, né? Eu penso que é o símbolo, ele está arranjado de um modo porque ele reflete a compreensão do caminho iniciático daquela escola, né? Para a escola que compreende o caminho iniciático assim, então ela vai organizar os símbolos assim, e você vai ter uma gnose desses símbolos dessa forma, né? Então eu penso que é tanto a possibilidade de construção poética, simbólica, mas ao mesmo tempo uma gnose. Assim, os símbolos estão ali não para dizer verdades, mas para induzir a uma gnose do símbolo, não uma teofonia do Exatamente. simbólico. Eu penso Para muito por aí. chegar em Aí, coisas mais profundas, né? Abstrações mais profundas, né? sim, pois é. Sim, vai, Caio. Talvez seja uma questão até um tanto mais simples. Tem um livro do período já do Iluminismo, chamado Astrologia Cristã, que é do William Lilly, que é geralmente usado como base por quem estuda astrologia tradicional. Mas se você me perguntar o que tem de cristão nesse livro, absolutamente nada, porque tudo que os astrólogos europeus nessa época faziam era reproduzir, geralmente compilando, aquilo que havia sido escrito por astrólogos árabes. Então, por que o nome desse livro é Astrologia Cristã? Por um motivo óbvio, para evitar perseguição. Da mesma forma, por que os grimórios de magia medieval e renascentistas eram falsamente atribuídos a personagens como Paponório, Salomão, São Cipriano? Porque se você não fingisse que havia algo de cristão naquilo, você ia justificar toda e qualquer repressão da sua obra. Então, o que eu vejo muito nesses autores renascentistas, nesses filósofos magos, era ele se deslumbrando com esse conhecimento pagão que eles tiveram acesso através dos árabes, através do comércio com o Oriente. Só que, mesmo que, por exemplo, o Pico acreditasse que a igreja ia querer debater aquelas coisas com ele ainda assim ia precisar dar um quê de cristianismo naquilo para tornar aquele debate justificável, para que aquilo não fosse visto como meramente uma feitiçaria pagã, primitiva, bárbara. Nós que estudamos essa questão da filosofia da magia, na verdade, quem mexe com magia de forma geral, acaba tendo que fazer a mesma coisa no dia de hoje, nos dias de hoje, né? Substituindo o cristianismo pela ciência. Então, qualquer coisa que eu diga envolvendo o mágico, envolvendo o metafísico, eu vou buscar uma justificativa científica. Ah, eu estudo isso sob um viés psicológico materialista, tipo Nino Denani. Ah, eu estudo isso, daí eu invento uma pseudociência quântica, eu falo de energia. Então, a gente vê desde a Idade Média a magia tendo que ser justificada pelo conhecimento consensual, digamos assim, pelo consenso intelectual de cada época. E só entrando no que vocês estavam falando antes sobre a atribuição de planetas a Sephiroth, é aquela coisa. No meio nova era, existe essa ideia de que o corpo humano tem 7 centros de energia, que são 7 chakras, e isso viria da tradição yogi, o que de fato é correto. Só que isso não é um conhecimento antigo da Índia, isso daí vem da literatura tântrica do século XVIII. E antes do século XVIII, existia uma liberdade maior entre diferentes textos de yoga, de quantos chakras colocar ou de onde colocar cada chakra. Então eram mapas. É aquilo que o Robert Anton Wilson fala, o mapa não é o território. Então esses chakras, eles serviam só
para guiar sua meditação, guiar sua prática. Isso mesmo, Benito, eles foram só, se tornaram convenção. Então a mesma coisa vale para essa questão dos planetas nas sefiras ou das cartas de tarô na árvore da vida, porque quando eu comprei o meu deck, eu coleciono decks, então quando eu comprei o meu deck do Papos, eu fiquei tipo, cara, como assim o mago é Ares? Porque, porra, eu sempre fui acostumado com a escola inglesa. Para mim, mago é Mercúrio. Então, enfim, essas coisas são simplesmente mapas de navegação que nós criamos, né? E muitas vezes a gente acaba aceitando isso como sendo verdades inquestionáveis. É igual você pegar o Picatrix e ver que no Picatrix a atribuição dos metais aos planetas não é a mesma que a gente está acostumado na magia ocidental lá do Agripa, de associar ouro com sol, quando no Picatrix, o planeta do Sol, quer dizer, o metal do Sol é latão, porque naquela época latão era valioso. Mas, enfim, desculpa se eu falei demais, eu só entrei nessa pira. Não, perfeita a colocação, perfeito. Ótimo. Eu queria fazer só uma consideração interessante, porque essa coisa de que os filósofos do Renascimento estavam tentando disfarçar da igreja esse deslumbre pelo que a sabedoria pagã é uma tese histórica super válida, razoável e defendida muitas vezes. Então tem essa linha, né, de perspectiva, mas tem outra linha também de que é o seguinte: esses filósofos do italiano estavam sentindo que a teologia cristã estava precisando se reformar. Então é como se eles tivessem sido um sintoma, né, de um tempo. Então, assim, eles estavam tentando se disfarçar da igreja? Tá. Eles estavam tentando dizer para a igreja que eles estavam tentando uma coisa cristã para escapar do poder? Com certeza. Mas também, ao mesmo tempo, eles representariam uma necessidade filosófica, espiritual e teológica daquele tempo. Não é à toa que pouco depois eclode a reforma protestante, né, como saturação desse tempo, né? E você falou, por exemplo, do William Lilly, da astrologia cristã, que ele coloca o título cristão para amenizar a questão do poder da igreja. Também é super válida essa tese, eu acho que faz todo sentido. Mas eu já vi também que, ao mesmo tempo, ele chama de cristã porque ele está no horizonte do São Tomás de Aquino, né? Olha como é interessante. Do São Tomás de Aquino, que é doutor da igreja, que o São Tomás de Aquino acreditava em astrologia, dizia que a astrologia era real, ela existe, só que no ser humano tem a alma, que é acima dos 4 elementos, né, vamos dizer assim, usando as metáforas, e a alma, por ela ter o livre-arbítrio, né, ela não estaria necessariamente sujeita ao determinismo da astrologia. A astrologia é relativizada no São Tomás de Aquino. E aí ele chama de cristão, William Lilly, porque ele quer seguir uma astrologia não fatalista, porque o fatalismo dilacera, vamos dizer assim, uma teologia da salvação, um certo livre-arbítrio, né? O cristianismo traz um pouco essa ideia do livre-arbítrio, essa coisa toda. Então, ao mesmo tempo é cristão, no sentido de dizer, olha, o que eu estou dizendo aqui é sobre tendências, não sobre destino, que aí o destino é uma compreensão muito pagã, né? O paganismo é, atualmente, quando se consultava um astrólogo ali no helenismo, era para saber o destino, não era para saber a tendência, né? Se eu for nesse caminho, eu vou seguir essa coisa. Então, tem essa coisa. Então, eu acho que são duas visões, que eu acho que elas não se excluem, eu acho que elas se completam. Qual? De fato, há uma prudência em relação ao poder, né? Uma prudência política, como você está bem falando, e há também esses personagens como sintoma de uma necessidade histórica, né? de um espírito, do Caldeirão. O tempo estava pedindo aquilo, o tempo estava exigindo aquilo, estava exigindo a reforma, né? Porque o que tinha errado com o tomismo? Nada. O erro do tomismo, o errado é porque ele era muito a priori. Como ele era fundado no Aristóteles, então tudo era a priori e desprezava a experiência, desprezava a vivência, desprezava a observação da natureza. Então, o que nasce no Renascimento, que vai ser a chave da modernidade,
é a natureza como livro do mundo, a natureza como caracteres matemáticos. Vamos observar a natureza. O Jacob Boehme, por exemplo, diz que a Bíblia primordial é a natureza. É na natureza que está Deus, não é adulterada pelos seres humanos. Então, há uma Bíblia primordial. Então, essa ênfase na experiência, inclusive, vai fundar o método científico empírico moderno, que é fundado na observação. Né? A Francis Yates vai nesse sentido. Dizer, olha, essa virada da ciência moderna para a experiência surge do espírito renascentista já cansado do apriorismo aristotélico, tomista, onde tem as causas e tudo se explica a partir dessas causas, se explica de cima para baixo. Aristóteles explicava as coisas mais ou menos assim, né, no sentido do teórico até chegar no empírico, pelo menos era assim que eles entendiam, né? E, então, assim, eu vejo das duas formas. Eu vejo tanto a prudência política, individual, mas eu também vejo os atores como sintoma de um processo histórico, porque quando eu faço isso, eu estou olhando no horizonte da filosofia da história. Ou seja, você percebeu os personagens, né, Giordano Bruno, como sintoma de um conflito ideológico, político, espiritual daquele tempo, né? Então, a cabala cristã é isso, né? Eu penso que a cabala cristã seja isso. Eu penso, por exemplo, que a astrologia cristã seja isso, né? Sabe, o cristianismo, em algum momento, ele precisou reconhecer esse campo mais originário que é a verdade hermética. Eu penso assim, sabe? E aí ele se compreende como uma continuação desse trabalho, né? E não mais como uma ruptura desse trabalho. Claro, isso fracassou, né? A igreja não aceitou isso e continuou o seu caminho, né? Mas esse espírito, ele explode de novo. Aonde? Lá no ocultismo do século XIX. Ele parece que existe esse impulso, essa contracultura, né? Que arrasta o cristianismo, né? Arrasta a teologia cristã. Agora, se você perguntar se essa teologia cabalístico-cristã, cabalístico-hermética, ela é pagã ou ela é cristã, aí realmente é uma pergunta muito complexa, né? Porque quando eu digo que ela é cristã, eu não estou falando mais que é cristã conforme a igreja, né? Quando eu digo que ela é pagã, eu também estou ignorando que é um paganismo no horizonte cristianizado, né? Enfim, é um debate complexo, mas é interessantíssimo, né? De algum modo. E, gente, são 8h10. Eu acho Pode falar. Mas eu acho que o futuro desses estudos aí, no fundo, é sempre rumar para um sincretismo total mesmo, no fundo, né? Porque não tem como você ignorar nada que existe no mundo materializado. Nenhuma cultura de nenhum lugar, né? Não tem como. Por isso que a própria teosofia, depois, ela incorporou o Oriente lá da forma dela, né? Não ficou só no lance do cristianismo, né? Ou seja, no fundo é aquilo, né? Não tem nada, religião acima da verdade, né? É a sociedade teosófica, né? O Meade é que sentiu falta do cristianismo, né? O Meade e o Rudolf Steiner, né? E o Meade prometeu a Blavatsky no final da vida, né? Ativar essa dimensão mais cristã ali dentro da teosofia, que a Blavatsky ficou muito no hinduísmo, né? Claro, ali tinha muito a ver com a questão da libertação da Índia, né? Da questão política ali muito forte, né? Enfim. Mas é isso mesmo, é o sincretismo mesmo. É o sincretismo. Porque vai. Para chegar nessa redenção crística mesmo, tal, a pessoa ela tem que passar por um processo de descondicionamento e de vazio, que isso daí as tradições do Oriente elas manjam muito assim nessa parte aí de desconstrução da personalidade, né, dissolução do eu, tudo. Porque sem fazer esse processo antes, é complicado a pessoa chegar em algo realmente sincero, que parte do âmago dela lá, de renúncia e tudo mais, né? No geral, isso não acontece de forma sincera mesmo, só depois que ela se descondiciona mesmo, que ela se vê sem nada, né? Sim, e tu me lembrou de uma coisa, viu? Tu me lembrou de uma coisa muito interessante. O quanto também a gente, por causa da sociedade teosófica, a gente tem uma visão muito iógica e oriental do cristianismo, né? Por exemplo, a experiência cristã é a experiência da salvação. É a mesma coisa que a iluminação? Que a iluminação é lá do Oriente, né? Eu penso que não. Acredita? Eu penso que iluminação e salvação são coisas completamente diferentes. Eu acho que Jesus não se iluminou. Eu acho que... a iluminação não resolve, né? É um instante que você tem lá, né? De clareza, tudo. Mas depois você volta para a esfera da alma, do mundo manifestado, tá tudo aqui a merda. Aí eu trabalho aqui. Pois é, exatamente. Só que eu acho que a sociedade teosófica tende a entender o cristianismo como um viés orientalizante. Eu sinto isso, sabe assim? Quando eu vou lá para o Santo Daime, por exemplo, quando eu vou para a Flor de Canoa, os caras ficam falando assim, não, cara, o cristianismo prega a iluminação,
o vazio iluminador, fica com a linguagem budista em cima do cristianismo, sabe? A galera fica, rapaz, não é assim não. Eu falo assim, galera, aí tem que entender o cristianismo no horizonte do ocidente, né? Assim, é um pensamento que eu tenho, né? Assim, eu acho que iluminação e salvação talvez sejam coisas diferentes, né? Por exemplo, eu já vi um estudo dizendo que o budismo é via seca e o cristianismo é via úmida, né? Então, por exemplo, se um discípulo do Buda chorasse, então ele está ainda, o budismo entenderia aquilo como a pessoa ainda está no sofrimento, na ignorância, né, do apego, está chorando, está apegado. Aí o que é que o Cristo fala? Felizes os que choram. Então, no cristianismo, o choro é a purificação do mal, né? Ele é purificatório. E no budismo, o choro seria um sintoma de que você caiu na ignorância, né? Então me parece que a chave cristã Rosa Cruz não pode ser feito um paralelo imediato assim, com o que o Oriente está falando, mas isso é uma polêmica, né? Porque ao mesmo tempo que você vai olhar para a mística cristã e o budismo tibetano tem muito paralelo forte. Ali tem muito paralelo forte. O budismo tibetano e a mística cristã é assustador isso. Tanto que o Christian Revers, né? Se eu não me engano, ele terminou, ele parou o grupo lá de filosofia alemã e fez um grupo de budismo tibetano. Pelo menos foi o que eu entendi, né? Mas, enfim, é uma questão para debater e interessante, né? O quanto, às vezes, esse pensamento da unidade, né, da teologia primordial, pode apagar diferenças semânticas fundamentais entre o Ocidente e o Oriente, sabe? Ou metodológicas. Ela mata a questão do outro, né? Já começa por aí, você cai numa visão muito mais egoísta de mundo, no final das contas, né? Por mais que ela soe refinada, descondicionada, uma hora ela quer você sozinho. Verdade. E o mundo tá aqui, com o outro lá, e com todos os males acontecendo. Porque se fosse assim, bastaria uma pessoa se iluminar para incluir todo o resto do mundo, assim, num grande vórtice e acabar com essa realidade manifestada, mas não é isso que acontece, né? Isso. Continua aqui no mundo do sofrimento, né, e tudo mais. E outra coisa que me lembrou, a galera lá do Santo Time que eu vou, eles têm muito livro, gostam muito, né, da igreja lá que eu vou, do livro A Yoga de Jesus, do Yogananda. Então tem muita essa coisa do Yogananda, né? A galera tá muito assim no ênfase de o Cristo Yogi, né? O Jesus assim vai assim, eu acho isso aí tem alguma coisa complicada nisso aí, problemática, eu acho, nessa visão do Jesus como Yogi, por exemplo. Mas enfim, da figura do Cristo, né? Mas enfim, é uma questão para pensar depois. Gente, se vocês têm alguma pergunta, a gente pode continuar no grupo, já são 8h15, de repente, se não tiver mais nenhuma pergunta, a gente encerra por aqui e continua no grupo. A não ser que vocês tenham uma pergunta, sim, alguma questão. Eu tô achando o Léo muito calado. Eu acho que ele tá aí extasiado aí. Bem, pronto, a gente pode encerrar por aqui, né? São 8h15, então a gente continua no grupo. Eu agradeço a presença de todos. E próxima semana, capítulo 9, nessa marcha que a gente vai conseguir chegar ao 22. E é isso. Valeu, galera. Continuamos no grupo, viu? Valeu. Valeu. Paz profunda.